8 pecados que serão comuns nos tempos finais, a maior esperança daqueles que colocaram sua fé na salvação que Deus dá através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é que um dia o veremos retornar à terra em toda a sua glória. Portanto, vigiai, pois não sabeis a que hora o vosso Senhor virá. Portanto, também estejais preparados, pois numa hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 42 e 44. O Senhor continuou dizendo que um dos principais aspectos que caracterizarão o fim dos tempos é a abundância de iniquidade. E então serão muitos escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se odiarão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 10 e 12. Muitas pessoas se ofenderão com as coisas do reino de Deus, pois elas serão contrárias aos seus desejos egoístas. Muitos falsos profetas surgirão para dizer o que as pessoas querem ouvir, não a verdade. Até mesmo os crentes fervorosos se tornarão frios em sua caminhada com Deus, pois estarão constantemente bombardeados com situações terríveis. O pecado prenderá muitos, pois as fronteiras entre o certo e o errado se tornarão muito tênues. Esses são sinais do início dos tempos finais. A maioria das pessoas geralmente tem curiosidade sobre o futuro e um forte desejo de saber o que acontecerá a seguir no mundo ao nosso redor. Felizmente, quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos lhe perguntaram quais seriam os sinais do fim, e ele mencionou alguns. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 3, 8. No entanto, muitos anos depois de nosso Senhor ter deixado o mundo, Paulo teve uma revelação de muitos pecados que serão prevalentes nos tempos finais, e em sua carta a seu protegido Timoteo, ele os mencionou. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevir no tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. 2 Timóteo 3, 1, 5. Podemos agrupar esses pecados em 8 categorias, se quisermos capturar o que será comum nos tempos finais. Primeiro, o egoísmo intenso, que inclui a avareza e o amor próprio. O egoísmo é um atributo fundamental do diabo, e é por isso que ele incitou a contenda contra a autoridade de Deus no céu, focando-se apenas em si mesmo. Segundo, a teimosia e o orgulho, que se referem a um coração que ama ser obstinado. Infelizmente, a teimosia tem um jeito de desviar as pessoas. Terceiro, a ingratidão, que é escolher não reconhecer nada do que Deus fez em nossas vidas. Quarto, os desprezadores dos que são bons, que incluem traidores e os que são profanos. Será um tempo em que aqueles que fazem o mal parecerão estar em maioria, mas sabemos que números nem sempre significam o certo. Quinto, os que violam acordos e promessas sem sentir qualquer remorso. Sexto, os que se gabam e fazem falsas acusações. Sétimo,
os que não têm amor natural, o que vai contra a vontade de Deus. Oitavo, aqueles que têm uma forma de piedade, mas negam o seu poder, agindo como filhos de Deus apenas em palavras. Estes pecados serão comuns nos tempos finais. A boa notícia é que Jesus Cristo está voltando, e isso será sempre uma ótima notícia para aqueles que nele acreditam, pois ele está vindo para levar aqueles que confiam em seu poder salvador, não importa se estão vivos em sua volta ou se já dormiram no Senhor.